Como sempre mencionamos aqui todas as quartas-feiras, mais uma vez nós vamos ver quais as lições deste milagre de Jesus, na verdade o seu primeiro milagre, o primeiro registrado pelo evangelista João, e só ele menciona este milagre. Que lições deste milagre eu posso e você também, nós podemos aproveitar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, o que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver com você. E mais uma vez nós vamos ver que tem muito a ver, muito, quanta coisa prática para nós neste milagre de Jesus, cuja leitura parece aparentemente simples, um relato comum, mas nas entrelinhas tem lições importantes para nós, coisas que Jesus destacou para a nossa vida pessoal. Eu vou ler aqui João capítulo 2, o milagre está registrado dos versos 1 ao 11. Eu vou ler o verso 1 e diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Para quê? Vamos verso a verso. Um casamento em Caná da Galileia. Jesus havia estado com João Batista, fez o caminho até a Galileia. Segundo alguns comentaristas, essa viagem demora aproximadamente uns 10 dias a pé. Imagine, no tempo de Jesus como era, hein? 10 dias a pé, para se deslocar de um local para o outro. Essa era uma das viagens curtas, e Caná ficava perto da Galileia, e Jesus havia recebido este convite de casamento, juntamente com os seus discípulos, para estar lá. E aqui, de cara, já antes de começar o milagre, eu quero começar falando de uma coisa muito importante para a nossa vida, e em especial para aqueles que estão pensando em se casar. Os que já se casaram vão entender melhor o que eu estou dizendo. Mas para aqueles que estão pensando em se casar, quem deve ser o primeiro convidado para o casamento? Jesus Cristo. Não existe possibilidade de êxito num casamento se ele não for composto de 3 pessoas: o marido, a mulher e Cristo. Não existe possibilidade de êxito. O casamento só vai perdurar se ele for composto destas 3 pessoas. A vida ensina isto. Isso a gente não aprende na faculdade, não aprende na escola, não aprende nos livros. A vida vai ensinar isso. E depois que a gente já fica mais calejado, os casais que têm mais tempo de casado sabem muito bem do que eu estou dizendo. O casamento não é fácil. Não é uma viagem fácil de se fazer. No início, tudo é beleza, tudo é bonito, tudo são flores. Às vezes o início para alguns já começa mal. Às vezes nem no início, né, pastor? Às vezes tem casais que se casam 8 meses depois, como tem gente na televisão ainda, você ouve dizer assim, se separaram. 8 meses. Aí. Por que separaram? Nós, incompatibilidade de gênios. Alguém já leu na Bíblia que Deus aceita a incompatibilidade de gênios como motivo para a separação? Alguém tem alguma Bíblia que diga isso? Incompatibilidade de gênios, você pode ler assim, fracasso humano, incompetência para administrar conflitos e diferenças. Isso aqui é incompatibilidade de gênios. É incompetência. Mas isso é uma coisa mais profunda para analisar. O importante é que esse casamento começa bem, porque ele começa com Jesus como convidado. Eu não teria cometido 90% dos erros que eu cometi no meu casamento se eu tivesse convidado Jesus para estar nele. Eu só descobri a pessoa de Jesus Cristo quando eu estava casado há 20 anos, quase 20 anos. Não, 15 anos. Sou casado há 30. Vou fazer 30 agora, dia 28 de junho desse ano. Muita coisa não teria acontecido na minha vida se Jesus estivesse presente no nosso casamento. Por culpa minha, não da minha esposa. Portanto, esse casamento começa bem só pela essa primeira frase. Jesus convidado para o casamento. Então fica aqui o primeiro recado. Se nós temos aqui casais jovens, namorados, estou vendo aqui
namorados juntos ali, abraçados, se vocês planejam se casar, não se esqueçam, quando mandarem fazer o convite, antes de ir para a gráfica, qual é o primeiro convidado? Jesus Cristo, não se esqueça. Isso vai valer para o resto da vida. Jesus Cristo tem que vir abençoar essa cerimônia e tem que permanecer, tem que se manter convidado, porque ele não vai embora, a não ser que você o expulse. Ele tem que permanecer convidado ao longo da vida. Aliás, os casais sabem que é necessário buscar Jesus Cristo todos os dias. Todos os dias. Mas eu vou voltar a esse assunto um pouquinho mais no final. Verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho. Para aqui, porque aqui a gente precisa explicar um pouquinho. Tem muita gente que toma esse verso aqui. Vocês até já sabem, né, onde eu vou chegar. Tem muita gente para dizer que tem base na Bíblia para tomar bebida alcoólica ou para tomar vinho. Só que as pessoas desconhecem o que é vinho na Bíblia no tempo de Jesus. Elas aplicam ao mesmo contexto, ao mesmo significado que essa palavra tem hoje. Hoje, vinho para nós é aquela bebida fermentada que tem uma dose de álcool. Isso é vinho para nós. No tempo de Jesus, quando se falava em vinho, era o suco de uva puro, não fermentado. Isso é vinho. O que Jesus tomava era suco de uva puro. Ou alguém imagina Jesus Cristo aqui bebendo bebida alcoólica? Alguém pensa nisso? Segundo aspecto, a Bíblia é clara, e nós já estudamos isso em outros estudos, não vamos voltar a esse assunto hoje, mas já estudamos aqui quantos versos na Bíblia a Bíblia condena a embriaguez ou o uso do álcool. A Bíblia é clara nesse sentido. Então seria um contrassenso imaginar que este vinho aqui, que Jesus Cristo vai servir, fosse uma bebida alcoólica. É um contrassenso. Isso aqui é um suco de uva puro, não fermentado. Isso era vinho. A bebida alcoólica é claramente recriminada nas Escrituras Sagradas. Portanto, quando você ouvir falar de vinho na Bíblia, não pense na palavra que você, com a conotação que ela tem hoje para nós como bebida alcoólica. Outra coisa, na cultura hebraica, o vinho era um elemento muito importante numa festa de casamento. Casamento que não tivesse o vinho, leia-se, suco de uva puro, era uma vergonha para a família, porque o vinho simbolizava a alegria daqueles que estavam comemorando alguma coisa. Era cultura hebraica. Portanto, quando Maria viu que vieram falar com ela que o vinho estava acabando com os convidados, ela ficou muito preocupada com essa situação, porque aquilo ia causar um certo constrangimento para os familiares e ia estragar a festa. Olha que situação. E quando vieram dizer isso para ela, ela foi procurar Jesus Cristo. Verso 4. Respondeu-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Para quê? Quantas pessoas já me perguntaram sobre esse verso? Já perdi as contas. Primeiro, aqui há já uma lição para nós. Quando surgiu o problema, qual foi a primeira pessoa a ser procurada para resolver? Quem Maria procurou? O que eu aprendo com isso, e você? Diante de um problema, quem é a grande solução? Jesus Cristo. Ela levou o problema para Jesus. Um problema que naquele momento, naquela hora, humanamente não tinha como ser resolvido. Você imagina no meio de uma festa de casamento, está terminando o vinho, o suco de uva, os convidados ali, a festa chegava a demorar, quanto tempo, pastor? Uma semana. Festas de casamento que duravam uma semana. Eita, povo festeiro, hein? Chegavam a durar, e o casamento, a festa começava quando? Na véspera do casamento. Começava na véspera do casamento e terminava praticamente uma semana depois. Quando se diz aqui que está faltando o vinho, o que quer dizer? Acabou a festa. Percebe o tamanho do problema? Foram procurar Jesus. Como é que vai resolver isso aqui? Ou seja, diante de problemas aparentemente insolúveis, a primeira pessoa que nós devemos procurar é Jesus e não deixá-lo como último recurso. Você tenta resolver, tenta a solução A, plano B, plano C, tenta tudo, tudo deu errado, não tem mais jeito, deixa eu ficar de joelhos e falar com Deus. É assim que funciona. Deus tem que ser a primeira opção. E aqui está uma prova. Mas segundo, e aí eu quero começar a entrar no tema mais forte desse milagre,
Eu venho dizendo a vocês que nós estamos estudando os milagres, mas que o milagre em si não é o centro do nosso estudo, não tem sido. Mais uma vez essa noite, vocês vão ver que a transformação da água em vinho é o de menor importância aqui. Poder de Deus, poder sobrenatural, para Jesus isso aqui é brincadeira. Mas o que está acontecendo no contexto é o mais importante. E aqui, Maria procura por Jesus e ele responde: mulher, que tenho eu contigo? Tem pessoas que leem esse verso, escutam esse verso e ficam intrigadas, porque aos nossos ouvidos hoje, para nós hoje, essa parece uma frase de falta de respeito de Jesus com a sua mãe. Mulher, que tenho eu contigo? Por que Jesus disse isso? O que eu e você temos que aprender? Por que isso está registrado na Bíblia? Teria Jesus sido indelicado com sua mãe? Você acredita nessa hipótese? Nós temos que entender o que está acontecendo aqui. Primeiro é que mulher era um termo utilizado no tempo de Jesus, era um título de respeito, significava, era equivalente, a palavra mulher naquele tempo era equivalente a falar senhora. Diferente de hoje, mulher, naquele tempo é como se dissesse senhora, com todo respeito. E Jesus diz: que tenho eu contigo? O que está acontecendo exatamente naquele momento, naquela casa, naquela festa? O filho de Maria, Jesus Cristo, aquele menino, nascido, colocado pelo Espírito Santo no ventre dela, que ela criou, educou, aquele garoto chega no momento de cumprir o plano superior de Deus, de vir como Salvador do mundo. Ele tinha um ministério a cumprir, que dispara aqui, começa aqui é o estágio inicial, aqui é o start, é o princípio, ali começa o ministério de Jesus Cristo. E naquele momento, a primeira pessoa que tinha que saber disso era a sua mãe. E o que precisava acontecer? Ela precisava saber e aceitar que mais do que seu filho dela, ele era o Filho de Deus, que tinha um propósito muito maior, e ela precisava compreender isso. E naquele momento ele fala com ela não como seu filho, Jesus Cristo, mas ele fala com ela como Filho de Deus. E ele demonstra que há um rompimento daquela relação íntima de mãe para filho e passa a ser uma relação, preste atenção, de um ser humano com Deus, de uma pecadora como qualquer um de nós com Deus. Duro para Maria, hein? Duro para ela. Ali ele mostra a diferença. Agora a senhora não está falando com seu filho, agora está falando com o Filho de Deus. E eu sou também o seu Salvador. Mulher, o que eu tenho contigo? Não é seu filho que está neste momento. Não é o Jesus humano, é o Jesus divino. E o que o ser divino tinha a ver com Maria, ser humano? Nada. Ele era o Salvador dela falando com ela. Essa frase dá a Maria a dimensão daquilo que ele vinha falando desde menino, da sua missão, que ela conhecia. Naquele momento ela tem a revelação do início do ministério de Cristo. Olha que coisa impressionante. Naquela festa, naquele momento, Jesus revela a ela o início do seu ministério. E ele diz mais. Ele diz: ainda não chegou a minha hora. O que ele está dizendo? O que significa isso? Ainda não chegou a minha hora. Primeiro, quando ele diz mulher que tenho eu contigo, ele está estabelecendo uma distância naquele relacionamento íntimo. Olha só, uma distância no relacionamento íntimo, e agora se coloca no lugar de Deus. E ela precisava compreender isso. Depois, ainda além da distância, ele está mostrando para ela que vai haver, está iniciando uma mudança no relacionamento. Olha só, uma mudança no relacionamento. E depois, ele revela para ela que ele veio cumprir o seu papel neste mundo. Mas ele diz: ainda não chegou a minha hora, ou seja, mas ainda não é agora. Qual era o plano que ainda não era naquele momento que deveria acontecer? A sua morte na cruz. Mas ainda não é agora. É só o início. Eu vou começar a caminhar na direção do Calvário, mas ainda não é agora. Impressionante, numa frase só. Agora tenta imaginar no mundo espiritual
Que coisa solene e importante está acontecendo aqui. O rompimento, entre aspas, da relação íntima de mãe e filho entre Jesus e Maria. E naquele momento ela passa a ser uma mulher e ele o Filho de Deus. Que coisa de arrepiar. Verso 5, né? 5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. O que aconteceu aqui? Ela entendeu o recado? Sim ou não? Até ali quem comandava? Quem dizia: faz isso, faz aquilo, troca a roupa, toma banho, não fica gripado, não sai no frio. Quem comandava a vida dele? Chega ali, ela disse assim: agora façam tudo o que ele vos disser. O comando está com ele. Jesus está mostrando para a própria mãe: até aqui a senhora mandou, daqui para frente eu determino a programação, eu digo como vai ser. A senhora também vai ter que seguir o meu plano. Daqui para frente eu determino as coisas. E ela diz, entendendo, ela olha para os outros e diz: façam tudo o que ele vos disser. Interessante que não vou entrar aqui em aspectos religiosos, nem em denominações, não é da índole aqui da nossa classe bíblica falar de outras religiões ou criticá-las, não é, quem frequenta aqui sabe disso. Mas é óbvio que tem pessoas sentadas aqui e sabem do que eu vou mencionar aqui ou insinuar. Existem religiões que colocam Maria no lugar que ela nunca ocupou. Qual é o lugar que ela nunca ocupou? Ela nunca foi mãe de Deus. Nunca. Isso aqui está claríssimo, né, agora? Ela é mãe de Jesus, homem. Mas Deus não tem mãe. E Jesus aqui estabelece a clara diferença. Mulher que tem o eu contigo. Agora como Deus, não. Vejam o erro, o equívoco de religiões que colocam Maria na posição de mãe de Deus. Isso é uma blasfêmia. Não é? Uma mulher especialíssima, escolhida a dedo por Deus para receber no seu ventre Jesus Cristo. Mas daí a ser mãe de Deus há uma diferença isso, enorme. Portanto, o equívoco quando em oração alguém pede alguma coisa a Maria, porque ela mesma está dizendo: façam tudo o que ele vos disser, não peçam nada para mim, eu não posso fazer nada, eu não mando nada, eu não resolvo nada, eu não tenho poder para isso. Façam tudo o que ele vos disser. Significa que eu devo orar para quem? Para Maria ou para Jesus? Quando eu oro para Maria, eu estou atendendo esse mandado bíblico? Percebem que a oração para Maria não é uma coisa tão simples, tão despida assim de importância, como alguns falam: mas o que tem, Mauro? Tanto faz, orar para Jesus ou para Maria é a mesma coisa. É a mesma coisa? Não é. Há uma diferença. E Jesus estabelece claramente aqui um rompimento da relação, entre aspas, esse rompimento da relação mãe e filho, e aqui passa a ser uma relação de uma mulher com o Filho de Deus, com o próprio Deus. Ele coloca as coisas no lugar. Portanto, a nossa petição deve ser dirigida sempre a Deus em nome de Jesus. Ele é o único intercessor e intermediário. E a própria Maria disse: façam tudo o que ele vos disser. Aqueles que, com conhecimento ou não, continuam dirigindo as suas petições a Maria, estão inclusive desrespeitando a própria ordem dela. Porque foi ela que disse: peçam para ele. Nem a ela estão respeitando. Vamos seguir? Que verso eu parei, hein? Façam tudo o que ele vos disser. Verso 6, agora eu vou ler do 6 ao 10. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Eu realmente não sei o que é metreta. O que é metreta, hein, pastor? É uma medida. É uma medida? O equivalente é mais ou menos 40 litros. 40 litros. 3 metretas significavam 120 litros. É isso mesmo. Nada melhor do que ter o pastor presente aqui, hein? Alguns dizem que é 22 litros. 22 litros. Significa que, sendo 6 talhas, temos aqui 6 talhas, cada um tinha em torno de 22 litros.
Nossa, mãe, era... Cada uma tinha 66 litros. Cada talha tinha 66 litros. Para uma semana, vejam, é para uma semana de festa. Olha a quantidade de vinho, de suco de uva puro, sem fermentação. Verso 7, disse-lhes Jesus, essas talhas estavam cheias ou vazias? Vazias, tinha acabado o vinho, não tinha nada na talha. O que Jesus falou para eles? Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse, tirai agora e levai ao mestre-sala, o responsável pela festa, né? Eles o fizeram, e logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse, todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho, porque era um costume naquele tempo, e aqui é muito mais a praia do pastor, era um costume naquele tempo servir primeiro o vinho de melhor qualidade, e depois servirem o vinho de qualidade inferior. Jesus mandou, vejam, observem que Jesus não tocou na talha, nem na água, nem nada, ele não tocou em nada. Ele apenas mandou encher as talhas de água e mandou levar para o mestre-sala, o chefe da cerimônia. Quando os serventes levaram, viram que a água havia se transformado em vinho. O milagre aconteceu sem que Jesus sequer tocasse, apenas pelo seu comando. Eles ficaram, vocês acham que eles ficaram assustados? Imagina. Esse é o primeiro milagre de Jesus, hein? Eles ficaram impressionados com aquele poder. Levaram, o mestre-sala provou e falou, não só é vinho, como é vinho da melhor qualidade, que estava sendo servido já no fim da festa, o que não era o costume. Ele chamou o noivo para falar, está acontecendo um negócio estranho aqui. Mas vocês percebem, eu disse e vou insistir, que eu não quero ficar nesse aspecto, porque o milagre, a transformação, não é o centro do nosso estudo. O milagre está em segundo plano aqui. Alguém duvida que Jesus tem poder para transformar água em vinho? Vamos ficar aqui. A questão é o que está acontecendo, e vai continuar acontecendo aqui. Então vamos pular agora para o verso 11, que diz assim, o primeiro dos seus sinais miraculosos, vejam bem, o primeiro milagre realizado por Jesus, relatado por João, primeiro, hein? Ele começa aqui o seu ministério e o seu primeiro milagre é este. Transformação da água em vinho. Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória a seus discípulos e creram nele. Aqui está indicado claramente o motivo pelo qual Jesus realizou este milagre e realizaria outros. Dentre tantas razões, aqui pelo menos eu vejo duas bem claras e especiais, que respondem algumas das nossas indagações. Qual é a primeira razão revelada aqui pela qual Jesus fazia os seus milagres? Qual a primeira razão? Vou ler de novo, vocês vão responder. Diz assim, assim revelou a sua glória, primeira razão, e seus discípulos creram nele. Qual era a primeira razão de Jesus fazer os milagres? Fazer com que as pessoas, em especial os discípulos, tivessem fé nele. Havia um propósito. Aumentar a fé dos discípulos, sedimentar a fé, mostrar que realmente ele era quem dizia ser. Portanto, os milagres eram feitos para aumentar a fé e em resposta à fé. Porque aqueles que manifestavam fé, buscavam Jesus com essa fé e como resposta obtinham a bênção. Mesmas razões e motivos pelas quais nós podemos pleitear os milagres de Deus. Pela nossa fé. Para aumentar a nossa fé. Quando você recebe um milagre, eu vou falar por mim. Se eu tivesse que enumerar numa folha de papel, eu nunca fiz isso, viu, pastor? Mas talvez um dia eu deva fazer, sentar e tentar me recordar nos últimos 15, não. Não desde que eu sou crente, desde os 54 anos que eu nasci. Se eu tentar enumerar os milagres que Deus já praticou na minha vida e os livramentos, haja folha de papel, e eu não vou me lembrar de 1%. E eu não vou me lembrar de 1%. Os milagres que ele faz para nós. E a cada milagre, especialmente os mais recentes, e eu contei aqui recentemente, só aumentam a minha fé. Olha o objetivo do milagre.
tornam a nossa fé mais sedimentada, mais forte, nada abala a nossa fé, porque esse é um dos propósitos do milagre. E o outro é responder às nossas orações. E é isso que nós temos que continuar fazendo. Pedindo milagres só para nós. A Bíblia fala da oração intercessória. Eu também devo pleitear milagres na vida das outras pessoas, porque a oração intercessória tem poder. E nós podemos, através das nossas petições, alcançar milagres para outras pessoas. Daí a importância da oração intercessória. Essa oração tem poder. Portanto, Jesus manifestou a sua glória e também aumentou a fé dos discípulos através desses milagres. Eu quero aqui, para concluir nesses minutos finais, tirar deste estudo dessa noite 3 pontos especiais para reflexão. 3 questões para a gente refletir em cima desse milagre. 3. O primeiro, vocês perceberam o contexto. Jesus praticou esse milagre dentro de um contexto. O que estava acontecendo no local onde ele praticou o milagre? Para que ele foi convidado? Para um casamento. Portanto, este milagre, esse episódio aqui, ele ressalta, ele exalta uma coisa muito importante para Deus. Uma coisa santa. O que é? O matrimônio. Por que eu estou dizendo que isso é o primeiro ponto para reflexão? Olha só, Hebreus capítulo 13, leia comigo, Hebreus 13. Veja se isso tem a ver conosco e com os nossos dias. Hebreus 13, diz assim, Hebreus 13, no verso 4. Hebreus 13, 4, diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Digno de honra. Por que eu quero destacar isso como o primeiro ponto para reflexão? Porque o casamento não pode ser tratado com leviandade e desprezo, como vem sendo tratado nos nossos dias. Casamento é tratado com leviandade e com desprezo por outras pessoas, porque é muito comum nos nossos dias pessoas falarem assim: casamento? O que é isso? Não quero saber desse negócio não, casamento não é para mim, casamento não, eu vivo com um, gostei, continuo, não gosto, eu vou para um outro, não sei o que, eu quero ficar livre. E a pessoa fica se relacionando ao longo da vida com vários parceiros, mas não quer saber de casamento, não quer saber de compromisso. E tem gente que ensina que essa é a melhor maneira. Tem gente que vai para a televisão e diz assim: olha, eu sou casada. Isso aconteceu ontem ou antes de ontem, eu vi aí na televisão, não vou citar o nome da pessoa que deu essa entrevista, e disse assim: eu sou casada, mas um casamento muito mais evoluído, porque eu vivo na minha casa e meu marido na dele. Uma nova proposta, né? Cada um na sua casa, cada um com a sua vida, com seus compromissos. Tem casais que vivem assim e ensinam que isso é que é o legal. É propósito de Deus que o casamento seja assim? Pois se ele diz que todos são feitos uma só carne, como é que pode morar um aqui, outro ali, uma só carne? Vejam quanta bobagem as pessoas estão falando, quanto menosprezo, quanta leviandade ao tratar o matrimônio, que é algo sagrado. Casamento é uma coisa sagrada. Vou falar uma segunda coisa: quem duvidar, ponha em teste. Eu já falei isso para muitos jovens. Deus tem bênçãos tamanhas através do casamento, que há pessoas solteiras que jamais alcançarão essas bênçãos. Jamais. Há uma bênção especial. Há pessoas que vêm levando a vida aquela dificuldade, casam com dificuldade e começa a bênção a vir. E vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai se desenvolvendo em todos os aspectos, espiritual, material. Depois de anos você vê aquela pessoa muito bem sucedida sobre esses ângulos. Por quê? Por causa da bênção, que vem através do casamento. Há bênçãos nessa relação, ela é abençoada por Deus, ela foi instituída por Deus. Deus não instituiu uma relação que fosse para nos prejudicar, ela é para nos abençoar. Portanto, quem diz eu não quero saber de casamento, está dizendo para Deus: Deus, eu tenho tanta coisa, não me falta nada, que eu nem preciso das suas bênçãos. Pode recolher. Tem alguém aqui nessa condição de dispensar as bênçãos de Deus? Agora, o contrário eu tenho visto na minha vida. E como tenho visto?
Pessoas que não se casam e ficam vivendo uma vida de solteiro cheia de leviandade, no meio da prostituição, e ladeira abaixo, e ladeira abaixo. Chega lá na velhice, aqueles olhos assim de quem bebe a vida inteira, de boemia, não construíram nada, não tem família, não tem nem amigos, e na velhice não tem ninguém para amparar. E acham que foram felizes. Perderam as bênçãos de Deus. Porque tem outros valores. Portanto, esse milagre, ele põe no centro dele algo importante, que é o matrimônio, que não pode ser tratado com leviandade. E Jesus foi o convidado da festa. Por isso que o casamento tem que dar certo, porque ele tem que ser o convidado. Ele é a terceira pessoa do casal. Isso me chamou a atenção no milagre, tem que chamar de todos vocês. Nós estamos vivendo num tempo em que o casamento nunca foi tão menosprezado, tão tratado de maneira leviana como tem sido hoje. A ponto de, e eu não quero entrar aqui em outras questões, eu só vou mencionar, a ponto de algumas legislações aprovarem casamento entre homossexuais. Isso é uma agressão a Deus. Isso é profanar o que é sagrado. Isso é profanação. Isso é profanação. Diante dos nossos olhos. Incrível que tem gente que diz assim, não, eu acho normal, né? Pode ser normal aos olhos do mundo. De acordo com a palavra de Deus, não é normal não. Porque a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Homem e mulher. A Bíblia não fala numa terceira criação. Num terceiro gênero. Não fala. Na Bíblia você tem banheiro masculino e feminino. Você não tem um terceiro tipo. Isso é claro. E nós temos que falar isso com coragem. Porque aqui nós estamos falando de Bíblia, não estou falando de outras questões. Não estou analisando legislação, estou falando de Bíblia. Porque nós estamos estudando a Bíblia. Segundo ponto, para ser objeto de reflexão sobre esse milagre, é a frase de Maria, fazei tudo o que ele vos disser. Como isso é importante na nossa vida. Tenho eu, tem você, feito tudo o que Jesus tem nos dito através da sua palavra. Quanta coisa ela mandou fazer do que ele diz? Quanta coisa? Tudo. É para excluir alguma coisa que Jesus mandou fazer? É para a gente excluir. Ela diz, fazei tudo o que ele vos disser. A questão é saber se Jesus que disse. Se você descobrir através da palavra que foi Jesus quem disse, para o seu bem, faça. Para o seu bem. Não exclua. Jesus recomendou que devolvêssemos o dízimo? Sim ou não? Sim. Faça. Jesus recomendou que guardássemos o sábado, o 7º dia da semana? Sim. Faça. Foi ele quem disse. Se outras pessoas, e não ele, dizem que não precisa mais, você tem que escolher se você vai seguir as outras pessoas ou ele. Maria disse, faça tudo o que ele vos disser. Esse é o segredo do sucesso espiritual. Simples, não é? Uma receita simples de sucesso espiritual e material. Fazer tudo o que ele nos diz. Segredo. Não tem mistério na palavra de Deus. A receita é simples. É só botar em prática. Mas é fazer tudo. Tudo. Não é para ficar escolhendo. Ah, isso aqui eu gosto, eu faço. Aquilo ali, não. Aquilo ali também eu gosto, eu vou fazer. Tem gente que, né? Fica escolhendo. Eu já brinquei isso em outra oportunidade. É cristão self-service. Já viu, né? Você vai naquele restaurante self-service. Então você gosta de rúcula, você gosta de tomate. Ah, pepino, não gosto, deixa. É self-service. Então tem cristão que ele vai pegando a Bíblia e vai se servindo do que ele gosta. O que ele não gosta, deixa de lado. Self-service. Você deve conhecer cristão self-service. Eu conheço. O que ele gosta, ele pega. O que ele não gosta, deixa. E o último ponto para reflexão. O último. Volta lá em João 2. O último ponto para nós irmos embora para casa. João capítulo 2. Há uma frase aqui, parece que isolada entre linhas, e parece que ela passa desapercebida, mas a gente não pode deixar passar desapercebida. É no verso 4. Respondeu-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? E aí ele diz, ainda não chegou, grifa aqui, ó, na minha Bíblia está grifado, a minha hora, a minha hora. Por que eu grifei? Porque essa é a grande lição para a nossa vida. Há um momento para Deus agir.
Há um momento. Qual é esse momento? Jesus falou: a minha hora. É a hora que Jesus tem que agir na sua vida e na minha. Às vezes a gente fica brigando com Deus, reclamando, mas eu oro, não responde, mas eu peço, não obtenho, mas Jesus está dizendo assim: ainda não chegou a minha hora. Na hora dele, ele vai atuar. Nem antes e nem depois. Como eu preciso entender isso, que há a hora de Deus, que é diferente da minha. A minha função é colocar para Deus as minhas necessidades. Ele já as conhece. Então você pode dizer: bom, mas se ele já conhece, por que você precisa colocar? Porque no momento que eu coloco, eu estou dando uma procuração para Deus agir. Estou dizendo: Senhor, estou lhe dando poder e autoridade para fazer. Por quê? Porque se eu não desse essa procuração, Satanás ia reclamar. Dizer: por que o senhor está interferindo? Deixa, ele não resolveu, não decidiu. É ele que tem que decidir. Então, quando eu dou a minha procuração através da oração e peço, Deus se sente liberado para fazer o que eu estou pedindo. Olha aqui, Satanás, aqui, ó. Ó a procuração do Mauro aqui, ó. Confirma reconhecida. Alguma reclamação? Então eu vou agir. Ele me deu uma procuração, eu vou agir. Olha a importância da nossa oração. Naquele momento eu dou uma procuração para Deus agir. Ele conhece o meu problema, mas ele precisa da procuração. Eu preciso dar essa procuração para ele. Mas há um momento para Deus agir. E eu preciso saber disso. Como cristão, a minha função é orar e nunca perder a confiança. Nunca, jamais desistir. Porque se a resposta ainda não veio, o que está acontecendo? Ainda não é o momento de Deus agir. Não é que ele não gosta de você, não é que ele não te escute, nada disso. É que ainda não é o momento dele agir. E ele diz: ainda não chegou a minha hora. Lógico que no verso tem outro sentido. Ele está se referindo a uma outra coisa, mas essa aplicação aqui é válida. Claro que ele está falando do seu ministério. Mas esse ministério também é na minha vida e também é na sua. Portanto, 3 lições para a gente desse milagre, as mais importantes. O matrimônio sagrado, a importância que nós devemos dar ao matrimônio. Nós temos tido várias experiências com pessoas que estão com o casamento destruído. Eu tenho sido procurado. Meu pai faz isso o tempo inteiro, não faz outra coisa na vida. Praticamente todas as quartas-feiras ele está aqui à tarde atendendo pessoas. E se você perguntar para ele, 80% do problema das pessoas são problemas dentro do casamento, do matrimônio. Desentendimentos, brigas, e as pessoas querem se separar porque não se suportam. Quando eu era mais jovem, quando eu estava na adolescência, eu pensando em me casar, eu quando pensava em escolher uma mulher para me casar, Margarete não veio hoje, né? Então posso falar. Quando eu estava escolhendo uma mulher para me casar, eu queria que ela tivesse 3 características principais. Quando eu tinha assim 18 anos, eu pensava: quando eu for me casar, ela tem que ter essas 3 características: fiel, carinhosa e burra. Peraí, deixa eu explicar. Você não deixa a gente explicar, né, pastor? Se ela não fosse fiel e carinhosa, logicamente eu não me casaria com ela. E se ela não fosse burra, ela não se casaria comigo. Então tinha que ter essas 3 características. Mas quando eu pensava no casamento para ser feliz, eu imaginava, como todo mundo, né? Quais são os principais requisitos para um casamento dar certo? A gente fala o quê? Amor e sexo. Já ouviu pessoas dizerem assim: sexo é 90% do casamento. Outros dizem: sexo é 100% do casamento. Eu também já falei isso. Aos 18, aos 20, aos 25. Com 54 eu mudei de opinião. Não pelo que vocês estão pensando. Não por isso. Mas já mudei de opinião. Porque hoje, se você perguntar para mim quais são os 2 requisitos para um casamento dar certo, eu vou dizer 2 palavras aqui, que a vida me ensinou. Primeiro, tolerância. A vida me ensinou. A segunda, bom humor. É impossível você conviver ao lado de uma pessoa que não tem bom humor. O casamento tem horas que ele exige bom humor para levar a vida. Você conviver com alguém que acorda de cara amarrada, dorme de cara amarrada, não conversa, não fala, é horrível isso. E no curso do casamento o humor é muito importante, mas em primeiro lugar eu coloco a tolerância. Porque o casamento é um exercício diário de tolerância.
E isso é uma coisa que a gente busca em Jesus Cristo. Aprender a aceitar o outro do jeito que o outro é. Isso é difícil. Aprender a conviver com as diferenças e administrar as diferenças. Por isso que eu falei que incompatibilidade de gênios é incompetência. Porque é dificuldade de administrar diferenças. Isso é incompetência. Eu não sei se tem aqui alguém essa noite que veio aqui e que está com o casamento balançando pelas pernas. Eu não sei se tem alguém aqui essa noite pensando assim, eu era mais feliz se eu me separasse. Alguém pensando em se separar. Alguém pensando assim, ele está falando lá na frente porque ele não sabe como é que está a minha vida. Eu não sei se tem alguém aqui essa noite assim. Mas o recado de Deus para você, mantenha o seu casamento. Busque isso. Busque mais tolerância. Busque sentir o amor de Deus. Porque casamento é exercício de tolerância. Só a vida ensina isso. A gente começa a entender que certas fantasias da adolescência são muito legais, são muito bonitas, mas têm seu tempo. É lógico, alguém aqui vai dizer que o amor não é importante no casamento? Quando eu falo de tolerância, eu estou dispensando o amor? Você só consegue ser tolerante se você tiver o amor de Deus. Então você não vai conseguir. É claro que o amor é o elemento integrante principal, não só do casamento. O amor é o principal elemento de tudo na vida. Afinal, Jesus resumiu os 2 mandamentos no amor. Então é claro. Mas se tivesse que ficar um recado aí para alguém, tolerância é muito importante para conseguir chegar aos... Quantos anos, pai? 56. 56 anos. Vocês vejam a paciência e a tolerância que meu pai tem. Vejam que exemplo de tolerância e de paciência. Esse é um exemplo para todos nós seguirmos. Quarta-feira que vem vamos seguir com mais um milagre de Jesus.